Graça e paz, meus amados irmãos, meus amigos, boa noite. Que o nosso Deus Todo-Poderoso esteja a abençoar a sua vida nessa noite. Eu sou grato a Deus pela minha vida, sou grato a Deus por todas as bênçãos que Ele tem me dado. Sou grato a Deus por Ele ter me dado força, está me dando força a cada dia para continuar nessa caminhada. E louvo ao Senhor pela sua vida, meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga. Louvo a Deus pela sua vida, porque você está aí e você pode me ouvir nesse momento e podemos refletir juntos na palavra de Deus. Hoje, mais um domingo em casa, não é? Nessa quarentena, não é bem quarentena, mas vamos dizer assim, nessa reclusão, né? Isolamento social. Estamos, boa noite, você, boa noite, Dora Silva. Você que está nos participando conosco nesse momento, eu convido você a refletirmos nessa noite na palavra do Senhor. Hoje, um domingo de Páscoa, né? Onde se festeja a Páscoa do Senhor, e nós estamos aqui para falar um pouquinho também disso, para levar uma palavra de Deus ao seu coração nessa noite, nessa linda noite que Deus nos deu. Meu querido irmão, minha querida irmã, sejam muito bem-vindos aqui no nosso diálogo, nesse culto, vamos dizer assim, online. E eu quero, nessa noite, estar agradecendo a você que esteve conosco aí na quarta-feira, participando conosco da live, participando aí, comentando, muito obrigado. E já convido você a estar comentando hoje também. E já de início dizendo que se essa palavra abençoar a sua vida, eu convido você, desafio você a compartilhar com outras pessoas que não ouviram. Você depois pode compartilhar com seus amigos. Se essa palavra abençoar a sua vida, você achar que vai abençoar outra pessoa, então compartilha, meu querido, minha querida irmã, meu querido irmão. Eu quero nessa noite estar lendo um texto aqui na palavra de Deus, no capítulo 5 da primeira carta aos Coríntios, no versículo 7 e 8, que dizem assim: a primeira aos Coríntios, capítulo 5, versículo 7 e 8. Se você quiser ler comigo, se tiver com a Bíblia perto de você aí, 1 Coríntios, capítulo 5, versículo 7 e 8, que diz assim: alimpai-vos, pois, do fermento velho, para que sejais uma nova massa, assim como estáis sem fermento, porque Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. Pelo que façamos festa, não com o fermento velho, nem com o fermento da maldade e da malícia, mas com os asmos da sinceridade e da verdade. Amém. Graças a Deus. Vamos orar? Senhor nosso Deus, nós louvamos o Teu nome nessa noite. Estamos aqui, ó Deus querido, para refletir na Tua palavra, para ouvir o que o Senhor tem a falar aos nossos corações. Somos gratos ao Senhor, ó Deus querido, pela vida nossa e de cada irmão que compartilha conosco nesse momento, que está a ouvir, aqueles que chegarão depois também. Senhor, que o Senhor abençoe a vida de cada um, que essa palavra fale aos nossos corações, que essa palavra venha para nos alimentar, para nos suprir, ó Deus, e que possamos crescer mais a cada dia. Nesses dias, ó Deus, de dificuldade, de pandemia, nós pedimos, Senhor, a Tua força sobre nossas vidas, a Tua proteção. Ó Deus, que o Senhor nos guarde, o Senhor nos livre, o Senhor nos proteja e nos abençoe e continue a falar aos nossos corações através da Tua palavra. Muito obrigado, ó Deus, e seja conosco a partir de agora, assim como o Senhor já tem sido conosco, permaneça sendo e nos abençoando, em nome de Jesus amado. Meus irmãos, eu quero nessa noite refletir com você sobre Cristo, a verdadeira Páscoa cristã. Cristo, a verdadeira Páscoa cristã. Eu li um texto aqui na carta aos Coríntios, onde Paulo, aconselhando os crentes da igreja de Coríntios, ele os aconselha vamos dizer assim, convoca a cada um a limpar ou se limpar do fermento velho. Ele diz: para que sejais uma nova massa, assim como estáis sem fermento, porque Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. E Paulo ele traz aqui uma afirmação dizendo que Cristo é a nossa Páscoa. Eu queria falar um pouquinho sobre isso, sobre a Páscoa cristã,
sobre Cristo como nossa verdadeira Páscoa. É claro que nós vamos falar um pouquinho também da Páscoa judaica e um pouco também da Páscoa comercial. Vamos entender um pouco dessas coisas nessa noite e trazendo um pouco da aplicação de Cristo como nossa Páscoa aos nossos corações. Essa palavra Páscoa, ela é uma palavra que ela vem, na verdade, originada do aramaico, né? E no hebraico, transliterada para a nossa língua, ela soa como Psachê ou Pesach. Pesach seria a pronúncia mais certa. Alguns pronunciam Psaque, mas Pesach seria a palavra mais certa do hebraico. Do grego, essa palavra Páscoa, já no Novo Testamento, o som era bem parecido, era Pascá. Então, essa palavra Páscoa, que vem de uma origem aramaica, ela significa literalmente passar por cima. Passar por cima. Ela tem esse significado e dentro da história judaica, da história hebraica, esse significado é mais forte porque os filhos de Deus, o povo hebreu, eles celebraram a Páscoa na véspera em que Deus estava para libertá-los do cativeiro e na noite em que o Senhor os livrou da morte. Através do sangue do cordeiro espargido no altar, o Senhor os livrou da morte, aqueles hebreus que estavam com o sangue do cordeiro espargidos nos umbrais das suas portas. Então o anjo do Senhor, o anjo da morte, quando veio para cumprir a palavra de Deus e matar os primogênitos do Egito, o anjo da morte, ele passou por cima das casas dos hebreus que estavam com o sangue do cordeiro nos seus umbrais. Ou seja, o anjo, ele saltou, ele passou por cima e não entrou nas casas dos hebreus que estavam com o sangue do cordeiro nos seus umbrais. Então, por isso é significado passar por cima. Mas eu gostaria de falar hoje um pouco sobre 3 tipos de Páscoa para nós entendermos por que eu estou falando da verdadeira Páscoa cristã, de Cristo como a verdadeira Páscoa cristã. Então, falando um pouco desses 3 tipos de Páscoa, eu quero destacar 3, né, que nós conhecemos muito bem. Primeiro, a Páscoa comercial. A Páscoa comercial, que é a Páscoa moderna. A Páscoa que ela é a Páscoa, digamos, do chocolate, do coelhinho de Páscoa, do coelhinho e do ovo de Páscoa, tá certo? Quero falar também sobre a Páscoa judaica. A Páscoa judaica, celebrada pelos judeus, que era uma Páscoa que trazia um memorial, trazendo à lembrança o que Deus havia feito por eles no passado, lá no Egito, no tempo em que Moisés tirou o povo do Egito. Um estatuto dado por Moisés àquele povo, para que aquele povo celebrasse em gratidão pelo que Deus havia feito. Mas eu quero falar também sobre a Páscoa cristã, que é a terceira, né, e é a que nós, cristãos verdadeiros, conhecemos. A Páscoa cristã, que é a Páscoa celebrada pelos cristãos. Uma Páscoa que agora traz vamos dizer assim, a gratidão ao Cordeiro Imaculado, o Cordeiro de Deus que tirou o pecado do mundo, aquele que morreu por nós. Que, na verdade, ele, o Cordeiro de Deus, ele é figurado já no Antigo Testamento, pelo Cordeiro da Páscoa, lá no Antigo Testamento, já se estava falando dele, já apontava para ele. Então, o Cordeiro de Deus, Jesus Cristo, ele é o símbolo verdadeiro da nossa Páscoa. E essa é a Páscoa cristã. E eu quero estar discorrendo um pouco sobre essas Páscoas, para aqueles que não entendem. Por que, pastor? O pastor decidiu falar um pouco de cada uma. Porque às vezes tem pessoas que ainda não entendem. Tem pessoas que
ainda pensam, por exemplo, que a Páscoa é um coelho e ovo de Páscoa e chocolate. Tem crianças que cresceram comemorando essa tradição, e quando diz assim, a Páscoa está chegando, a pessoa diz, a Páscoa do ovo, a Páscoa do coelho. E eu quero estar esclarecendo um pouco disso hoje. Eu sei que algumas pessoas têm essa tradição e podem até me interpretar mal por eu falar um pouco sobre isso, mas eu não quero aqui trazer críticas a ninguém. Eu quero estar esclarecendo uma verdade e trazendo e falando um pouco sobre isso. Quero começar falando dessa Páscoa comercial. A Páscoa onde as crianças são ensinadas até nas escolas que Páscoa, na verdade, é um coelho e um ovinho de chocolate. É assim que é comemorada por muitas pessoas, porque não são ensinadas desde criança que a verdadeira Páscoa não tem nada a ver com essas coisas. Então, a Páscoa moderna, a Páscoa comercial, o que é? É uma prática que virou tradição. Uma prática que virou tradição em quase todo o mundo, onde os protagonistas são o coelhinho e o ovo. O ovo, entre aspas, né? O ovo de Páscoa. Nessa época, aumenta o consumo de chocolate. Veja, a época da Páscoa, nessa Páscoa comercial, ela é representada pelo coelho e pelo ovo de Páscoa, que é de chocolate. E nessa época o consumo de chocolate aumenta muito em todo o mundo. Aumenta muito o consumo do consumo do chocolate. Eu quero que você entenda que acontece um fenômeno muito grande com esse consumo do aumento, porque o chocolate ele contém uma substância nele, uma substância chamada feniletilamina. É difícil o nome. Feniletilamina. Essa substância, ela estimula o aumento na produção da serotonina, que é também conhecida como hormônio da felicidade. O pastor está falando isso por quê? É porque a Páscoa, ela, na verdade, para nós, é um tempo de lembrarmos do que Cristo fez por nós. É um tempo de lembrarmos do que Ele fez, do que está fazendo, do que ainda fará. A Páscoa original, a Páscoa judaica, ela lembrava o dia em que Deus nos resgatou do sofrimento, trazendo sempre uma alegria para nós, mas a alegria de saber que fomos libertos. Os judeus, lembrando da sua liberdade lá do cativeiro do Egito. Nós cristãos, lembrando que Cristo nos libertou. Que Cristo nos libertou da escravidão, do pecado e da morte. Essa alegria deve vir por causa disso. A alegria trazida pela serotonina, ou com o aumento da serotonina, né, que é estimulada por essa feniletilamina que existe no chocolate, é uma alegria que não tem nada a ver com a alegria espiritual que nós temos, porque somos filhos de Deus e comemoramos, celebramos a Páscoa cristã. Então, essa é a Páscoa comercial. Como eu já falei antes, muitas crianças, elas são estimuladas desde crianças, a celebrar uma Páscoa comercial. Eu não estou aqui criticando quem come chocolate. É bom comer chocolate, tá certo? Mas eu estou aqui falando a respeito da Páscoa comercial, que globalmente ela substitui a verdadeira Páscoa. Quem cresce ouvindo que a Páscoa é o tempo do coelho e do ovo, não vai entender a verdadeira Páscoa, que não tem nada a ver com chocolate e com ovo. Você está me entendendo? Então, a verdadeira Páscoa deve ser Cristo Jesus, e não
tem nada a ver com... Não tem nada a ver com ovo de Páscoa, não tem nada a ver com coelhinho. Na verdade, o chocolate, ele não tem nenhum... Não há nenhuma ligação entre... Não há nenhuma ligação entre Jesus Cristo e ovo de Páscoa ou coelho da Páscoa. Não há nenhuma ligação. É isso que eu estou querendo explicar. É uma Páscoa apenas comercial. É um ensinamento apenas comercial, onde... É um ensinamento apenas comercial, onde as pessoas... Peço desculpa aí que eu toquei aqui na tela e entrou aqui uma outra imagem da casa, mas estamos voltando, tá certo? É uma Páscoa onde as pessoas são estimuladas a esquecerem de Cristo e lembrarem de outras coisas. Eu posso depois, em outra oportunidade, explicar o significado do coelho, de onde vem essa tradição do coelho e do ovo. Vem dos países nórdicos de muito tempo atrás, né? Inclusive tem uma origem até meio sombria, né? Mas as pessoas, elas comemoram e esquecem-se de Cristo Jesus, tá certo? Então lembre-se, a Páscoa comercial não tem nada a ver com Jesus Cristo. A Páscoa comercial está voltada ao comércio, está voltada a produzir nas pessoas um sentimento contrário ao sentimento da verdadeira Páscoa cristã. Então, essa Páscoa, ela não é celebrada por nós cristãos. A Páscoa que nós celebramos é a Páscoa onde Cristo é o Cordeiro Pascual. Onde Cristo, Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, onde a figura principal da Páscoa é Cristo Jesus, e não o coelho. Ensinamos aos nossos filhos que Cristo é o personagem, ou a personagem principal da nossa Páscoa. E falando um pouco sobre a Páscoa judaica, falei que ia falar de 3 tipos de Páscoa. A Páscoa judaica, queridos, apesar de essa nossa Páscoa ter origem na Páscoa judaica, a Páscoa judaica, como eu já falei, Pesach, né, do hebraico, que é originado do aramaico, e Pascá, do grego, ela é um memorial que traz a lembrança o dia em que Deus libertou o seu povo do cativeiro egípcio. Esse memorial hebraico, judaico, ele existiu até a vinda de Cristo e era celebrado todos os anos, e até que virou uma tradição entre os judeus. Eles celebravam comendo pães asmos com cordeiro e ervas amargas, para lembrarem do sofrimento que passaram no Egito e de que o Senhor os libertou do cativeiro, dando a eles agora um novo fôlego, uma nova vida. Essa Páscoa hebraica, ela é uma Páscoa voltada para trás, para o passado, para uma recordação, para um memorial hebraico, tá certo? Com efeito, eles faziam isso todos os anos, e isso era celebrado por uma ordenança, por um mandado de Deus que ordenou a Moisés, para que eles não esquecessem do que Deus havia feito por eles. Entretanto, a Páscoa hebraica, ela, além de ser voltada para o passado, para o livramento no Egito, que ficou lá, e durante muitos anos foi comemorada, né, lembrada pelos hebreus, ela também, essa Páscoa, ela era uma figura, na verdade, de Cristo. Não só a Páscoa, como a maioria das coisas que ocorreram, que aconteceram lá no Antigo Testamento, elas apontavam para o Novo Testamento, assim como a Páscoa apontava para o evento do Novo Testamento, assim como o cordeiro sacrificado lá na Páscoa dos hebreus apontava diretamente para o Cordeiro de Deus que viria e seria morto para tirar o pecado do mundo.
a Páscoa judaica, ela apontava para o passado. A Páscoa judaica, ela apontava para o Egito, para o livramento que Deus dera aos judeus, apontando para algo muito maior que viria, para o Cordeiro Imaculado que era Jesus. Então, essa Páscoa, ela dá origem à Páscoa cristã, mas a Páscoa hebraica nós temos como base, mas ela não é a Páscoa cristã. A Páscoa hebraica era uma Páscoa no Antigo Testamento. Era uma Páscoa que era celebrada lembrando do passado. Mas e a Páscoa cristã? Eu falei que ia falar de 3, então a Páscoa cristã é o que nós vamos conhecer agora um pouco. Não só falar sobre a Páscoa cristã, mas trazendo um pouco sobre o que Jesus ele faz nas nossas vidas. Tá certo? Então, a Páscoa cristã, ela é o que era figura no passado. O que era figura no passado concretiza-se com a vinda de Cristo. O que era figura no passado concretiza-se com a vinda de Cristo. Agora deixa de ser figura. Não é mais apenas uma figura, não é um apontamento, não é um direcionamento. Não é um tipo, não tipifica mais, agora é realidade. Aquilo que era figura, agora é um acontecimento, é uma verdade. Jesus, ele veio, e com a vinda de Jesus Cristo, que preparado pelo próprio Deus, ele nasceu e viveu sem pecado. Ou seja, ele é o Cordeiro Imaculado, preparado por Deus, enviado por Deus, para cumprir a vontade de Deus. Ele é o Cordeiro sem mácula, o Cordeiro eterno, que vem então para tirar o pecado do mundo. Então, essa Páscoa cristã, ela não é mais fundamentada numa cerimônia ou num cerimonial hebraico acontecido nos tempos de Moisés no Egito. Claro que foi muito importante para o povo hebreu, mas a Páscoa cristã ela não está mais fundamentada naquilo. A Páscoa cristã agora está fundamentada em Cristo. A Páscoa cristã agora está fundamentada no Senhor Jesus Cristo. Pois ele entregou sua vida na cruz para nos libertar da escravidão do pecado. Ele derramou o seu precioso sangue para nos dar a esperança da vida eterna. Então, essa é a Páscoa cristã. A Páscoa cristã fundamenta-se exclusivamente na figura de Cristo Jesus. A Páscoa cristã, ela traz à lembrança o que Cristo fez por nós. Mas, além disso, ela nos dá muita esperança e muita certeza do que Cristo ainda fará por nós. A Páscoa cristã, ela é para nós, hoje, o nosso memorial. Por isso, eu fiz questão de falar um pouco sobre esses 3 tipos de Páscoa. Lembra, a Páscoa comercial, que nada mais é do que um costume, uma tradição que levou as pessoas a incluírem um coelho, uma figura enigmática de um coelho e ovos de chocolate, não é? E as pessoas levaram essa tradição a sério e praticam, e alguns ensinam aos seus filhos, e ela, na verdade, ela, de certa forma, para as pessoas que praticam essa Páscoa comercial, ela exclui um pouco Jesus Cristo de tudo isso. A Páscoa judaica, ela não é voltada ao livramento de Cristo, porque isso não tinha acontecido. Ela é voltada para o livramento lá no Egito, no Antigo Testamento, no Êxodo.
Lá no capítulo 12 de Êxodo, você vai ver Deus agora instituindo a Páscoa para que aquele povo comesse o cordeiro com as ervas amargas e os pães asmos, e fizessem aquilo por estatuto e lembrassem sempre do que Deus havia feito por eles. Mas a nossa Páscoa cristã, ela é fundamentada em Cristo, ela não tem nada a ver com chocolate, nem com coelho, ela tem a ver com cruz, ela tem a ver com Cristo Jesus na cruz do Calvário, morrendo por mim e por você, entregando a sua vida para que nós tivéssemos a esperança da vida eterna. É por causa disso, é por causa da morte de Cristo na cruz do Calvário, que nós temos essa esperança. Eu e você que está me ouvindo, você que crê em Jesus Cristo, você que sabe que Jesus Cristo é a Páscoa, que Jesus Cristo é o Cordeiro Pascual, que Jesus Cristo é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, você e eu, nós podemos então ter a esperança da vida eterna justamente por causa desse Cordeiro Pascual. De Jesus Cristo, que foi até a cruz e não hesitou em morrer na cruz do Calvário para livrar-nos de toda a condenação, como diz em em Romanos, no capítulo 8, versículo 1, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Por isso, ou para isso, é que Cristo morreu, é que Cristo, ele fez essa nova aliança conosco, e ele agora nos dá um novo testamento, uma nova aliança. Não mais uma nova aliança apontando para o passado, mas uma nova aliança apontando para o futuro, para a vida eterna. E como eu falei desses três tipos de Páscoa, e terminei aqui falando da Páscoa cristã, que é a nossa Páscoa verdadeira, eu queria então pensar um pouco em Cristo como a nossa verdadeira Páscoa. Pensar um pouco nesse Cristo que morreu e ressuscitou. Nesse Cristo que entregou-se na cruz do Calvário, que lá ele verteu o seu sangue e morreu, justamente para que nós tivéssemos essa esperança. Ele, Cristo, nos amou, como diz em João capítulo 3, versículo 16. Deus nos amou de uma tal forma, de uma tal maneira, que deu o seu Filho unigênito, Jesus Cristo, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Jesus Cristo é o Cordeiro dado, entregue por Deus. Havia uma dívida nossa para com Deus por causa do pecado, Romanos 3, 23, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Havia uma dívida muito grande e nós não poderíamos jamais pagar essa dívida. Uma dívida que não estava ao nosso alcance. E alguém tinha que pagar. Mas tinha que ser alguém perfeito. Porque para pagar uma dívida feita para com Deus, alguém imperfeito jamais poderia pagar. Era feito um paliativo uma vez por ano, onde o sacerdote oferecia os sacrifícios levados ao povo, pelo povo ao templo, o sacrifício de animais. Mas esses sacrifícios, eles eram temporais. Era necessário então que a dívida fosse paga para que o homem não necessitasse mais de paliativo. Sabe uma conta, uma dívida com juros? É como se todo ano os homens fossem ao templo e pagassem apenas o juro da dívida. Porque a partir do outro dia eles já começavam a pecar de novo e já começavam de novo a carecer de perdão. E teriam mais uma vez, mais um ano, que sacrificar um novo cordeiro, um novo animal, para oferecer em sacrifício pelos seus pecados. Então, isso a cada ano animais iam morrendo e nunca se resolvia o problema. Mas Deus então providencia alguém para pagar a dívida. Alguém perfeito
para pagar uma dívida, porque nós imperfeitos jamais poderíamos pagar essa dívida àquele que é perfeito. Jesus vem então em perfeição e ele nos resgata, paga a nossa dívida. Eu queria pensar um pouco nesse sacrifício de Cristo, nesse Cristo que agora é o nosso Cordeiro Pascual. E queria começar refletindo com você nessa noite que todo o Antigo Testamento, ele é figura, como eu já falei antes, aponta para o Cristo que viria. Então, por que é Cristo o nosso Cordeiro Pascual? Porque desde o Antigo Testamento, Cristo já era anunciado. Em Hebreus, capítulo 9, versículos do 8 ao 12, eu queria ler com você esse texto, Hebreus capítulo 9, versículos do 8 ao 12. A palavra diz assim: dando nisso a entender o Espírito Santo, que ainda o caminho do santuário não estava descoberto, enquanto se conservava em pé o primeiro tabernáculo, que é uma alegoria ou figura, para o tempo presente, em que se oferecem dons e sacrifícios que, quanto à consciência, não podem aperfeiçoar aquele que faz o serviço, consistindo somente em manjares e bebidas e várias abluções e justificações da carne impostas até ao tempo da correção. Mas vindo Cristo, o sumo sacerdote dos bens futuros, por um maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, isto é, não desta criação, nem por sangue de bodes e bezerros, mas por seu próprio sangue, entrou uma vez no santuário, havendo efetuado uma eterna redenção. Então, o texto aqui é bem claro, o autor aos Hebreus, falando para os próprios judeus, ele fala que não era mais satisfatório o sangue de bode, de cordeiro derramado. Enquanto houvesse a figura do antigo tabernáculo, o novo não se estabeleceria. Era necessário então aquilo que era alegoria ou figura, agora desse lugar ao novo. A Jesus, no versículo 11, diz: mas vindo Cristo, o sumo sacerdote dos bens futuros, por um maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, isto é, não desta criação. Então, isto mostra que a celebração no antigo tabernáculo, isso mostra que os sacrifícios anteriores agora dão lugar ao verdadeiro sacrifício, a Cristo em perfeição, que vem para, de uma vez por todas, entrar no Santo dos Santos e nos remir de todo pecado. Essa palavra aos Hebreus, ela nos mostra o quanto Cristo é importante. Ela nos mostra a importância de Cristo agora no presente e para o futuro, porque esse texto, o autor aos Hebreus, ele mostra nesse texto que agora Cristo é o sacerdote dos bens futuros. E ele diz que era necessário que o antigo tabernáculo ele fosse esquecido, porque agora havia um novo tabernáculo, um mais perfeito, que não fora feito por mãos humanas, mas vindo diretamente de Deus. Por isso, nós já começamos a entender que o que acontecia no Antigo Testamento, inclusive a Páscoa hebraica, era uma figura que apontava para Jesus Cristo. O cordeiro morto significava Jesus que seria morto na cruz do Calvário. O seu sangue espargido para livrar da morte simboliza o sangue de Jesus na cruz do Calvário, derramado para que nos livrasse da morte eterna e da condenação do pecado. Por isso, eu falo com segurança que a nossa Páscoa, a Páscoa cristã, ela é fundamentada em Cristo Jesus. Primeiro, eu não posso viver uma Páscoa
fundamentada em um animalzinho como o coelho, né? Segundo, eu não posso viver nos dias atuais tendo Cristo vindo e de uma vez por toda morrido como ovelha muda, como diz Isaías no capítulo 53 de Isaías, no versículo 7. Como ovelha muda, indo até o matadouro e morrendo, se entregando por nós. Eu não posso esquecer isso e continuar celebrando o que os hebreus celebravam. Mesmo porque quem nos libertou do pecado e da morte foi Cristo. Eu não posso ficar preso a uma celebração antiga. Eu não posso ser um cristão e ao mesmo tempo conservar comigo os argumentos da lei. Mas a lei e a Páscoa judaica são importantes para a história. Entretanto, para o nosso presente e para o nosso futuro, Cristo é importante. É mais importante. Como diz o autor aos Hebreus aqui, um mais importante, não feito por mãos humanas. Segundo, por que que Cristo é, com toda a segurança, com toda a certeza, o nosso Cordeiro Pascal? Porque as profecias bíblicas, elas apontavam para Ele. Todas as profecias apontavam e estão escritas nas Escrituras Sagradas, que apontavam e apontam para o nosso Cristo. Desde o Antigo Testamento, desde Gênesis, passando por todos os profetas, todos os acontecimentos apontavam para Cristo. Em Isaías, no capítulo 53, no versículo 4 ao 7, Isaías 53, do 4 ao 7, a palavra de Deus, ela nos diz o seguinte: verdadeiramente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas Ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre Ele a iniquidade ou o pecado de todos nós. Ele foi oprimido, mas não abriu a boca. Como um cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Essa é a profecia de Isaías a respeito do sacrifício, do sofrimento de Cristo, do Cordeiro Pascual imaculado, que sofreu e morreu por nós, que foi até a cruz, não fazendo caso da vergonha, e padeceu, indo até a morte, e morte de cruz, por mim e por você, tornando-se agora a oblação, tornando-se agora o holocausto pelos nossos pecados, o sacrifício pelas nossas transgressões. Esse é o Cordeiro Pascual. Então, a nossa Páscoa é Jesus. A nossa Páscoa é Cristo. Ainda, as Escrituras Sagradas dizem que João Batista, depois de 400 anos sem Deus se revelar a nenhum profeta, João Batista surge enviado por Deus, afirmando que Cristo é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. No capítulo 1 de João, capítulo 1, versículo 29, e no capítulo 1, versículo 36, vai nos repetir isso. Vai dizer: eis o Cordeiro de Deus, ou eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, quem é que tira o pecado do mundo?
Não é mais o carneiro morto, o cordeiro morto lá na saída do Egito. Nem os demais cordeiros mortos posteriormente. Não é um coelho nem o ovo. Por que é que eu estou dizendo isso? Porque quem tira o pecado do mundo, quem livra o homem do pecado, é Jesus Cristo. Quem foi até a cruz e morreu por mim e por você foi Cristo Jesus. Então, ensine a seus filhos que Cristo é a nossa Páscoa. Que o símbolo verdadeiro da Páscoa é Cristo. Não deixe as crianças ou seus filhos crescerem achando que o símbolo da Páscoa é um coelho e ovos fabricados de chocolate. Isso não tem a ver com cristianismo. Isso não tem a ver com a Páscoa cristã. A Páscoa cristã é fundamentada em Cristo. 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 3. O apóstolo Paulo ainda falando aos cristãos da igreja de Coríntios, no capítulo 15, versículo 3, ele vai nos dizer o seguinte: 1 Coríntios capítulo 15, versículo 3. Porque primeiramente vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu por nossos pecados segundo as Escrituras. Que Cristo morreu por nossos pecados segundo as Escrituras. Então, meu irmão, o que é que as Escrituras dizem? Eu posso confiar no que o pastor Roberto está pregando hoje? Olha, é claro que você pode confiar porque eu estou pregando pela Bíblia Sagrada. Eu sou cristocêntrico, eu sou apegado à Bíblia, eu não prego nada que não esteja nas Escrituras Sagradas. Mas eu aconselho você a confirmar na sua Bíblia, a examinar as Escrituras. O apóstolo Paulo, ele é bem enfático quando ele diz: porque primeiramente vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu por nossos pecados segundo as Escrituras. Então, qual é a fonte, meu irmão? Qual é a fonte em que eu posso confiar? Qual é a fonte que me dá certeza, que me dá base para que eu possa entender que a minha Páscoa é Cristo? As Escrituras Sagradas, a Bíblia. Leia a Bíblia. Certifique-se. Confirme as minhas palavras. Cristo morreu por nós, como dizem ou segundo as Escrituras. Então, quem foi que morreu por você, meu irmão? Quem derramou o sangue precioso na cruz por você, meu amigo? Quem morreu na cruz para libertar você do sofrimento eterno? Jesus Cristo, e apenas Jesus Cristo foi até a cruz. Por isso ele é a nossa Páscoa, ele é o nosso Cordeiro Pascual. Cordeiro de Deus, eu quero repetir mais uma vez, é a propósito, viu que eu estou sendo repetitivo. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus Cristo. Então, Cristo, ele nos convida a um novo memorial. Havia o memorial dos hebreus, e Cristo nos convida a um novo memorial. Ele mesmo nos diz, no livro de Lucas, no Evangelho de Lucas, no capítulo 22, ele mesmo, antes de começar a celebrar a ceia entre os seus discípulos, ou com os seus discípulos, ele diz: essa é a última vez que eu estou comendo essa Páscoa com vocês, e não a comerei uma outra vez até que se cumpra o reino de Deus. Ou seja, ali Jesus Cristo disse: a última vez que eu estou comendo essa Páscoa com vocês. E ele começa então a estabelecer um novo testamento, uma nova aliança, um novo memorial. Em Lucas capítulo 22, versículos 14 ao 20, Lucas capítulo 22, versículos do 14 ao 20, as Escrituras Sagradas vão nos dizer assim:
E chegada a hora, pôs-se à mesa e com ele os 12 apóstolos. E disse-lhes: desejei muito comer convosco essa Páscoa antes que eu padeça. Porque vos digo que não a comerei mais, até que ela se cumpra no reino de Deus. E tomando o cálice, havendo dado graças, disse: tomai-o e reparti-o entre vós. Porque vos digo que já não beberei do fruto da vide, até que venha o reino de Deus. E tomando o pão e havendo dado graças, partiu e deu-lhe, dizendo: isto é o meu corpo que por vós é dado, fazei isso em memória de mim. Semelhantemente tomou o cálice depois da ceia, dizendo: esse cálice é o novo testamento no meu sangue, que é derramado por vós. Vejam que ele encerra dizendo que esse cálice é o novo testamento no meu sangue. Então Jesus introduz agora um novo testamento, uma nova aliança. E ele diz: façam em memória de mim. Ele está introduzindo então um novo memorial para os seus discípulos. Ele está introduzindo agora um memorial diferente. Ele está dizendo para os seus discípulos que a partir de então, eles teriam que celebrar essa nova Páscoa, ou este novo memorial. E todas as vezes que fizessem em memória dele, de Cristo Jesus. Cristo institui então o novo memorial para os cristãos. E ele então, no dia seguinte, vai à cruz, ou é levado à cruz, e ali padece, cumprindo-se as escrituras. E ele, como um cordeiro mudo, como disse Isaías, vai até a cruz e entrega-se por nós, para que nós sejamos libertos de todo o pecado. Então, em Mateus capítulo 26, do versículo 26 ao 29, vai dizer a mesma coisa com outras palavras. Eu não quero repetir o texto, mas você pode ler depois, Mateus 26, versículo 26 ao 29. E então, Cristo, após instituir o novo memorial para os seus seguidores, para os discípulos, ele então vai à cruz, ele entrega-se e agora realiza-se o sacrifício perfeito. Lembra da Páscoa judaica, onde o cordeiro foi morto e o seu sangue espargido nos umbrais das portas para livrar da morte os hebreus, os primogênitos hebreus. Agora não apenas pelos primogênitos, agora não apenas um fato isolado, mas o cordeiro se entrega, vai até a cruz do Calvário, providenciado por Deus, e agora é realizado o sacrifício perfeito, de uma vez por todas, onde Cristo morre como cordeiro e o seu sangue é derramado para nos perdoar, para nos libertar do pecado, para nos livrar da morte eterna. Esse cordeiro, então, sem mácula, ele significa a nossa redenção, o nosso perdão, a nossa liberdade. E é sobre ele, então, que nós nos debruçamos. É sobre o evento do Cristo vindo à terra, fazendo-se homem, sofrendo e morrendo em morte de cruz, padecendo até a morte. É esse evento, então, que faz com que nós cristãos agora celebremos a Páscoa tendo Cristo como o nosso cordeiro, tendo Cristo como a personagem principal, não como coadjuvante, mas como protagonista da nossa Páscoa. Nós não permitimos, nós cristãos verdadeiros, nós não permitimos nenhum outro intruso entrar no lugar de Cristo, entrar na Páscoa no lugar de Cristo, tomando assim o lugar dele.
Cristo é a nossa Páscoa, é o nosso Cordeiro Pascual, Ele é a figura principal, Ele é o autor de toda a história, Ele é o autor da Páscoa, Ele é a própria Páscoa para nós. Ele é o protagonista da Páscoa, pois Ele veio e entregou-se. Agora, não é mais necessário sacrifícios de cordeiros, ou de bodes, ou de qualquer outro animal, porque Cristo é o Cordeiro imaculado, perfeito, sem mácula, sem manchas, que entregou-se por mim e por você. Em Hebreus, no capítulo 9, do versículo 13 ao 15, é uma continuação do texto que lemos agora há pouco. As Escrituras Sagradas, elas vão nos afirmar o seguinte, Hebreus 9, do 13 ao 15. Porque se o sangue de touros e bodes e a cinza de uma novilha espargida sobre os imundos os santificam, quanto à purificação da carne, quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno se ofereceu a si mesmo imaculado a Deus, purificará a vossa consciência das obras mortas para servirdes ao Deus vivo. E por isso é mediador de um novo testamento, para que, intervindo a morte para a remissão das transgressões que havia debaixo do primeiro testamento, os chamados recebam a promessa da herança eterna. Então, Cristo, de uma vez por toda, Ele é mediador de um novo testamento. E como aqui diz nas Escrituras, intervindo a morte para a remissão das transgressões que havia debaixo do primeiro testamento. As transgressões que haviam debaixo do primeiro testamento. Porque todos pecaram e destituídos estavam da glória de Deus. Aí Romanos 6,23 vai dizer que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Amém? Então, o sacrifício do Antigo Testamento era imperfeito. Debaixo havia a transgressão. E por mais que sacrificassem no Antigo Testamento, jamais eles sairiam das suas transgressões. Então Cristo, Ele vem agora vencendo a morte. Ele vem agora entregando-se em nosso lugar, com um sacrifício perfeito, para nos livrar de toda a condenação. Agora não é mais necessário a morte de novilhos, de cordeiros, de bodes, de bezerros, porque Cristo se entregou por nós. Cristo morreu em nosso lugar. E a Ele nós louvamos, nós adoramos, e nós cremos no seu sacrifício. Nós cremos em Cristo como o nosso Cordeiro, o Cordeiro Pascual que morreu por nós. Que você, meu irmão, que está me ouvindo hoje, possa refletir nisso. Que você possa entender o significado da Páscoa. Você que já entende, parabéns, que Deus te abençoe. Se você não entendeu ainda, passe a entender, leia as Escrituras e entenda, Jesus é a nossa Páscoa. A nossa Páscoa não tem significado sem Jesus Cristo. A nossa Páscoa não é a Páscoa hebraica, nem tampouco a Páscoa comercial. A nossa Páscoa não é representada por coelhos, nem ovos de Páscoa. Eu acho tão bonitinho quando mandam para mim um coelhinho batendo palma, mas não tem nada a ver com a Páscoa, gente. A Páscoa é Jesus Cristo. Coelho é uma personagem de uma cultura nórdica. Nos tempos bárbaros, que foi introduzido na Páscoa, mas sem significação alguma no Novo Testamento ou na história de Cristo. Não tem nada a ver o coelho nem o ovo de chocolate, são tradições que foram inventadas pelo homem, e isso não tem nada a ver com a Páscoa cristã. Queridos, eu quero encerrar dizendo que o que era um memorial, que lembrava do livramento passado no Egito,
onde o cordeiro era morto temporariamente, e isso acontecia a cada ano. E o seu valor também era temporal, porque todos os anos tinham que sacrificar de novo. Agora morto uma única vez, e ressuscitado, Cristo é o nosso memorial, não apenas como a lembrança do passado, mas também como a esperança da ressurreição e da vida eterna. Cristo, agora morto uma única vez, uma vez por todas, mas ressuscitado. Cristo é o nosso memorial, não apenas como lembrança do passado. É claro que nós celebramos a nossa Páscoa todos os meses na igreja, a ceia do Senhor, mas só uma vez por ano. A nossa Páscoa é representada pela ceia do Senhor, onde nós celebramos a ceia, onde nós lembramos da morte de Cristo, do que Ele fez por nós. E quando nós fazemos isso, nós estamos lembrando que Ele foi e morreu na cruz do Calvário, sacrificando-se uma vez por todas em nosso lugar. E lembramos, mas também, além do memorial, nós lembramos da sua vinda. Traz para nós a lembrança da vida eterna, traz para nós a esperança, a lembrança da morte de Cristo e da sua ressurreição, mas também a esperança da ressurreição e da vida eterna. E nós podemos crer nisso, nós podemos crer na vida eterna, na ressurreição, porque Cristo ressuscitou, porque Ele morreu e ressuscitou, e nos deixou a promessa de que Ele voltaria, e a promessa da vida eterna. Então a nossa Páscoa não está baseada apenas no passado, mas no presente e no futuro, na lembrança da morte de Cristo, mas também na esperança da ressurreição e da vida eterna. Por isso, Cristo é a nossa Páscoa. Ele morreu por nós para nos libertar. Ele derramou o seu sangue para nos livrar da escravidão, do pecado e da morte. Ele é o nosso Cordeiro Pascual. A Ele seja dada a honra, a glória e o poder para todo sempre. Amém. Deus vos abençoe em Cristo Jesus. Que Deus abençoe a sua vida. Eu agradeço a Deus por esta mensagem e agradeço por você que está aí também participando comigo. Vamos orar agradecendo a Deus? Quero orar por você nesse momento que está me ouvindo, pela sua vida e pela nossa vida. Nosso Deus, nós bendizemos o teu santo e maravilhoso nome. O Senhor que é Deus para todo sempre. Somos gratos ao Senhor porque o Senhor no tempo oportuno enviou Cristo Jesus para exercer na terra o seu ministério. Nascido como homem, Ele viveu como homem, mas não pecou. E como um cordeiro imaculado foi até a cruz do Calvário, como ovelha muda não reclamou, e entregou-se por nós. Deus, nós te agradecemos, Senhor, porque Jesus, morrendo na cruz do Calvário e ressuscitando, Ele nos deixa a esperança da salvação e da vida eterna. Senhor, muito obrigado pela vida de cada pessoa que neste momento me vê e me ouve. Quero, Senhor, te pedir que o Senhor estenda a sua poderosa mão, ó Deus, sobre essas vidas e os abençoe. Abençoe os meus amigos, os meus irmãos em Cristo. Estenda a tua poderosa mão, ó Deus, e abençoe as suas vidas, os seus familiares, o seu lar. Os livre, Senhor, e os guarde, Senhor, deste mal. Livre-os, ó Senhor, dessa pandemia, ó Deus, deste vírus. Livre-os de outras enfermidades. Livre-os de toda a depressão. Livre-os, Senhor, Pai querido, de toda angústia, de toda dor, de todo sofrimento. Livre-os da tentação, ó Deus. Proteja-os em todos os momentos. Protejam o seu lar, os seus filhos, os esposos, as esposas, ó Deus. Guarde cada um do mal, ó Deus querido, deste mal que já sabemos e do que está por vir. Pai querido, que o Senhor todos os dias esteja no lar de cada pessoa que me ouve e me vê agora. Que o Senhor Deus esteja trazendo, ó Deus, a bênção à vida de cada um. Que cada um, ó Deus, possa, Deus querido, estar na tua presença e que o Senhor ache graça em suas vidas. E, ó Deus querido, que haja espírito de gratidão em cada um de nós, por todas as coisas que o Senhor tem feito e que fará.
Muito obrigado porque Jesus Cristo morreu por nós. Assim te agradecemos em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Meus amados, muito obrigado. Um abraço a você que está participando comigo nesse momento. Nós temos aqui muitas pessoas que participaram da live conosco, né? Durante esse tempo, Francinaldo Caboclo, nosso amigo Magalhães, né? A nossa irmã Luzinete, a irmã Dora, a irmã Neiga, a irmã Quininha, a irmã Socorro, né? Pastor Marcos Quintino Furtado estava também participando conosco aqui, meu amigo Pastor Marcos, que Deus abençoe. Valquíria Alves dos Santos, a minha irmã Socorro Basílio, a minha irmã Socorro Basílio ali em Itapissuma, Pernambuco, né? A Márcia Basílio, que está em João Pessoa, Márcia, minha prima, também Marta Lima, Marta Célia, minha prima, está nos ouvindo. Também outras pessoas aqui, a irmã Marli está nos ouvindo também, Miriam Varelo, né, uma grande locutora, que hoje não exerce mais a profissão, mas grande locutora aqui do Vale do Piancó, que está em São Paulo. Pádua Jerônimo, irmão Pádua, lá em Piancó, um grande abraço, que Deus abençoe. Enildo dos Teclados, meu amigo Enildo, que Deus abençoe tua vida, que Deus fale mais profundamente ao teu coração. Fabiana Veloso, que está nos assistindo também, Nasa Lúcia, Fátima Silva, Fátima, que Deus te abençoe. Neide, minha prima, Neide Ferreira, também que está nos participando conosco. Maria Galdino, que Deus abençoe sua vida. Francisco Salles da Silva, que Deus abençoe sua vida também, meu amigo. E a irmã Erivoneide Pedro está nos ouvindo. Tem muito mais gente, mas ficou aqui para cima, eu não vou estar mexendo aqui na Catelima. O meu tio Ivan Basílio, lá em Fortaleza. Tio Ivan, que Deus esteja também no controle da sua vida. Que Deus te abençoe grandemente, viu? Muito obrigado a todos. Damião Basílio, meu irmão, em Conceição, ouvindo a palavra. Olha que benção. Ronaldo Galdino, né? O militar Ronaldo Galdino, nosso amigo, também está nos ouvindo. Deus abençoe a sua vida. E muito obrigado a todos. Tem muito mais gente que está ouvindo e que vai ouvir também. Mais uma vez eu quero pedir a você, meu amigo, meu irmão, que se essa palavra abençoar a sua vida, se trouxe um ensinamento a você, um aprendizado, compartilha aí com outras pessoas, compartilha no Facebook e que Deus vai abençoar também outras vidas. Quero combinar com você para quarta-feira, às 6h30 da noite em diante, 6h30, 6h40, né? A gente não sabe o que pode acontecer, mas vamos deixar aí para 6h30, estarmos de novo mais uma vez com uma nova live aqui pelo Facebook, falando do amor de Deus, né? Já continue orando para que Deus me conceda uma palavra abençoada para estar falando ao seu coração. Muito obrigado, que Deus te abençoe, uma boa noite para você, fique com Deus, que Deus esteja na sua vida em todos os dias. Um grande abraço, até quarta-feira, se Deus quiser.